Oi, gente, Karime, Márcia, Luiz, vocês que estão assistindo a gente, vamos gravar então a nossa 26ª mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre poderes e limites do inventariante e os direitos personalíssimos do sócio nas empresas familiares. A gente já falou num outro vídeo, foi acho que a mesa redonda 20, que está disponível aí no nosso canal do YouTube, sobre os limites e os poderes dos tutores de menores e dos curadores de interditos ou incapazes no que respeita à administração dos bens dessas pessoas, notadamente quando a gente está falando de ações ou de cotas de controle de uma SA ou de uma limitada. Mas em relação ao inventariante, como é que isso é regulado na lei? Como é que é exercido na prática? Como é que a jurisprudência tem entendido essas situações? Quais são os principais problemas e discussões que podem surgir nesse âmbito? O que pode ser feito para mitigar esses problemas? A gente sabe que o inventariante é o administrador do espólio, né, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida, e que ele deve realizar todos os atos inerentes à adequada gestão dos bens dessa pessoa, né? Também chamado de decujos, esse nome meio feio aí. Mas, em princípio, a gente está falando de atos ordinários de gestão, né? Receber aluguéis, pagar tributos, enfim, para conseguir finalizar o inventário e ele deve ainda prestar contas de todos os atos que ele pratica, caso esse falecido tenha outros herdeiros além dele, né? Imaginando aí que ele é um inventariante, ele é também herdeiro. Mas, por exemplo, quais os assuntos, em que profundidade que ele pode e que ele deve votar numa assembleia geral, por exemplo, numa reunião de sócios, né? E o que ele não pode? Então, para falar sobre esse tema super fácil, que não tem nenhum tipo de discussão, nada controverso, a gente vai conversar com a Karime Costa Lunga, que é doutora e mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogada, consultora, parecerista jurídica, atuante na área de Direito de Família e das Sucessões e Planejamento Sucessório, é também professora do INSPER, do IBGC e da FGV, e sócia da Salwa M. Neme da Silva e Costa Lunga Advogados. O Luiz Kignel, que é advogado, tem várias especializações em direito privado, em direito processual civil, em mediação e arbitragem, é especialista em direito de família, sucessório, imobiliário, e planejamento sucessório em empresas familiares. O Luiz é sócio do PLKC, que é o escritório de advocacia Pompeu Longo, Kignel e Típulo. É professor convidado da FGV, autor e coautor de vários livros e artigos em revistas especializadas, inclusive do GEF, também membro do GEF, os três, aliás. E a Márcia Sete, que também é advogada, especializada em tax law e mediação, professora convidada também dos cursos de pós-graduação do GVLO e também sócia do escritório PLKC. Ela atua nas áreas societária, com especialidade em planejamento sucessório e organização patrimonial, e é também responsável pela área de filantropia e investimento social, que a gente já falou aqui em um outro vídeo. Também é autora de livros, artigos, membro do GEF e etc. Márcia, então eu vou começar perguntando para você, na verdade, como o Luiz falou, ladies first, né? Fala um pouquinho aí como é que o inventariante ele deve se posicionar, ele deve representar o inventário, as ações ou as cotas do falecido em uma assembleia geral ou numa reunião de sócios. E se faz diferença até, já que a sua especialidade é societário, se é uma SA ou se é uma limitada? A pergunta é bem ampla. Eu vou te respondendo aos poucos. Então, assim, quando um sócio falece, a sua participação no capital da empresa passa a fazer parte do espólio, que, como você disse, é o conjunto de bens, direitos e obrigações do tal do decujus, né? E para que os bens deles sejam transmitidos por herança, a gente sabe, e os nossos mestres aqui vão falar,
que é necessária a realização de um procedimento de inventário judicial ou extrajudicial. Mas o espólio, ele é um ente despersonalizado. Ele não possui personalidade jurídica própria para atuar em juízo ou fora dele. Então, acontece que na prática do registro empresarial, isso quer dizer assim, que enquanto não houver uma homologação da partilha, o espólio é representado pelo inventariante, devendo sempre ser juntado ao processo, aquela certidão de inventariante, o ato de nomeação dele como anexo ao documento a ser arquivado. Então, o manual da junta comercial prevê essa possibilidade dessa representação, né? Embora a gente vá discutir, quando eu for falar da questão de limitar a DSA, que, na realidade, o espólio não é um sócio, né? Ele não tem personalidade jurídica para tal. Então, o manual da junta, o próprio DEI, o Departamento de Registro de Empresas, ele fala que, no caso de alienação, cessão, transferência, transformação do tipo societário, cisão, fusão, incorporação societária, extinção da sociedade, ou em qualquer hipótese em que aconteça uma responsabilidade do espólio, ele precisa apresentar um alvará judicial, uma escritura pública de partilha de bens específica para a prática daquele ato. Então, assim, vou vender um ativo da empresa. Os administradores podem vender esse ativo, mas a partir do momento que os acionistas têm que determinar se aquele bem vai ser vendido ou não, veja só, ele altera o patrimônio da empresa, portanto, ele altera o patrimônio do espólio. Então, há que se pensar, e toda vez que eu mexo em controle e em propriedade, eu preciso de alvará. Por quê? Porque o inventariante ele tem que representar o espólio e tomar conta dos bens com a mesma diligência que ele tomaria, né, é o que está dito no 618, né, como se os bens fossem deles, e ele tem que prestar conta da sua gestão, né? E ele tem o poder de alienar, a gente sabe, bens de qualquer espécie, transigir, etc., mas para tudo isso ele precisa da autorização do juiz. Então, tem essa questão direta e indiretamente, quando ele mexe no patrimônio da empresa. Houve, você me pergunta como é que estão as decisões, etc., uma decisão mais ou menos recente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tinha uma disputa judicial de herdeiros, e era uma questão de controle, eles eram todos herdeiros do mesmo falecido, né? E sobre o inventariante votar ou não determinadas deliberações em Assembleia Geral, era uma sociedade anônima de capital fechado. Então, eles tinham que deliberar sobre conversão de ações preferenciais em ordinárias, consequentemente, ações que não tinham voto ou tinham um direito restrito de voto passam a votar, isso interfere em controle diretamente, e tinham também que votar uma venda de determinados bens que pertenciam a essa companhia. E o inventariante votou favoravelmente. E aí, como eu falei, né, tem uma mudança de controle com a questão de preferencial em ordinária, e a venda do bem podia ser até que não afetasse o patrimônio direto do espólio, mas indiretamente afeta, como eu disse, o patrimônio. Então, houve questionamento dessas deliberações, dele ter votado nessas deliberações, e foram favoráveis em primeira e segunda instância, mas aí o STJ mudou o entendimento, falando que o ato praticado, ainda que ele não causasse prejuízo diretamente aos herdeiros, ele não correspondia ao dever legal do inventariante, que é o administrador dos bens do espólio,
ou seja, na conservação desses bens e, dessa questão da mudança do controle, né? Então, ele entendeu que o inventariante não poderia ele ter votado, né? Ele teria que ter se abstido de votar, né? Não poderia nem aprovar a venda dos bens da companhia e nem a alteração da ordinária, a conversão de preferenciais em ordinárias. Quando você me pergunta assim... Oi, pode falar. Não, achei que você tinha terminado, pode falar. Quando você me pergunta se é igual sucessão nas cotas e nas ações, eu te diria que, teoricamente, é diferente, porque a natureza jurídica de ações e de cotas ela é diferente, né? As ações são bens, valores mobiliários em si mesmos, né? E eles têm capacidade até de circulação autônoma, né? As cotas, elas correspondem a uma posição de direito pessoal, de caráter patrimonial perante a sociedade, até mesmo porque as sociedades limitadas, né, que são as sociedades cujo capital é dividido em cotas, elas têm um caráter pessoal de affectus societatis. E as SA não têm esse caráter, têm um caráter econômico. Apesar de que a gente sabe que as sociedades anônimas de capital fechado de familiares, elas se assemelham muito às limitadas, né? Mas vamos falar da parte teórica, porque a relação que se estabelece entre o acionista e a ação é uma relação que a gente diria que é de direito real, é um direito de propriedade. E a relação entre o cotista e a cota é um direito contratual. Então, assim, o vínculo entre os sócios da limitada é contratual porque a constituição e a dissolução total seguem regras regidas pelo direito dos contratos. Tanto que a gente pode ter dissolução parcial em limitadas e não existe a dissolução parcial de sociedades por ações. O Código Civil, ele fala que quando não tiver uma outra previsão, morreu o sócio, liquida aquela participação e paga aos herdeiros. Ele não fala que automaticamente os herdeiros ingressam na sociedade. E a lei das SA cala, porque a lei das SA não fala nada sobre morte, né? Então, e quem transfere ações não está cedendo direitos, como acontece com a cessão de cotas, mas está transferindo um bem em si, um valor mobiliário, a propriedade de um valor mobiliário. E é a alienação de um bem, de uma ação, né? Então, as ações, elas constituem o próprio bem objeto da sucessão, né, na sociedade anônima, e a sucessão das cotas na limitada, como ela não é um bem em si mesmo, a ideia é que você está transferindo uma posição contratual. Uhum. Então, tem essa diferença, e tem a diferença da liquidação da participação societária prevista no Código Civil, salvo se o contrato previr diversamente, é o que nós costumamos fazer. É importante em planejamento societário você prever essa questão do ingresso de herdeiros no caso de falecimento. Se nada for previsto, o herdeiro não entra. Uhum. Né? Eu já vou voltar para você, então, Márcia, que eu quero saber como é que fica a diferença do inventariante quando existem cotas de uma limitada ou ações de uma SA, né? Mas antes disso, assim, que você levantou tantos pontos, que eu queria só relembrar, até para passar para a Karime, primeiro, essa necessidade de alvará, né? A gente pode estar falando da gestão de uma empresa que demanda uma celeridade, e você mesmo colocou ali, foi decidido em primeira instância, aí foi para a segunda instância, mudou tudo, quer dizer, é bastante complexo isso no âmbito das empresas, enfim, embora seja o passo que tenha que ser seguido, né?
E há várias outras sutilezas, como, por exemplo, você falou assim, tem que agir com a mesma diligência como se os bens fossem seus, mas, na verdade, ele tem que ser, eu entendo que ele tem que ser diligente como se fosse dele, mas não agir como se fosse dele, né? Porque se eu sou inventariante, eu não posso, como até esse acórdão falou, tomar determinadas decisões que impactem, né, em bens que não vão ser meus, né? Eu estou ali numa situação, enfim. Mas, Karine, como é que você vê isso aí no direito de família em relação ao inventariante? O cliente seu inventariante, ele fala, olha, eu represento o controle nessa empresa e eu quero tomar, enfim, determinadas decisões, convocar assembleia ou convocar reunião de sócios, o que ele pode fazer, na sua visão? Boa noite, Rô, Márcia, Kignel. Bom demais estar aqui com vocês. A internet também serviu para nos aproximar nesse período que ainda persiste, não é, de certo afastamento, então é bom demais vê-los, é uma honra estar com os profissionais e um prazer estar com os meus amigos. Eu vou começar minha manifestação pelo final do que a Márcia disse, que ela terminou mais ou menos conversando sobre planejamento sucessório, né? E acho que muito da nossa atividade agora, no momento em que a gente fala dos poderes, dos limites do exercício dos poderes do inventariante, isso está ligado diretamente, na minha compreensão, com o planejamento, porque cada vez mais esse cliente que busca o escritório, que quer pintar e bordar dentro da empresa, ele chega e diz assim, o que pode ser feito para prevenir os conflitos, né? Planejamento não diz só com economia pecuniária, né? Diz também com a economia de esforço, de desgaste, tudo isso. Então, oi, mamãe! O meu filho chegou da escola. Oi, mamãe! Oi, filho. Oi, meu amor. Eu estava na escola. Muito bem, vai ali com a vovó e com a tia Daya. A mamãe já fala contigo. Desculpem, na realidade, ele tá no áudio, ele interage junto comigo, não sei se vou fazer direito, mas interage nessas áreas também e compartilha das minhas preocupações de como a gente deve e pode administrar o futuro. Eu falava sobre o planejamento, sobre as questões de economia, não só de economia pecuniária, mas também de conflito, de desgaste, e tudo isso está diretamente ligado, sim, com os limites, não do que pode o inventariante fazer, mas o que o sócio pode fazer. Vocês vejam que quando se faz um testamento, se pode nomear o testamenteiro. Quando se fala também em testamento, se pode indicar tutor para cuidar dos nossos filhos, dos interesses dos nossos filhos. É claro que aí nós estamos falando de uma mistura de interesses e de direitos privados também, direitos patrimoniais com direitos mais pessoais, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é uma reflexão sobre até que ponto se pode indicar quem vai exercer a inventariança do patrimônio deixado, não é? Vocês vejam que o rol que o 617 traz, ele é taxativo, ele apresenta uma ordem que, a princípio, deve ser respeitada no momento da nomeação da inventariança. Por outro lado, nós sabemos que as obrigações do inventariante não são finitas, não se sabe tudo que pode surgir, e no momento em que nós transferirmos essa atividade do inventariante a ser desempenhada dentro do universo empresarial, me parece que só aumenta o número de conflito, inclusive considerando que, às vezes, ele precisa ter uma expertise que ele não tem, conforme a natureza da atividade desempenhada pela empresa, conforme o tipo de relação que existe entre os herdeiros, que podem ser seus sócios. Então, o inventariante, ele não é sócio, mas ele representa o interesse de diversos sócios que podem já ser sócios daquela sociedade, dependendo da sua característica, se é familiar ou não. Então, essas questões eu gostaria de trazer. O quanto se pode dispor, ainda em vida por parte do sócio, o quanto se pode determinar ou indicar, nem que seja para termos de norte do juiz, que seja na hora de respeitar e indicar esse inventariante. Essa é uma questão que tem povoado muito a minha cabeça, muito embora ainda que contra a lei, não é contra a lei, mas propondo uma solução que não tá no rol, não é?
Por outro lado, vou continuar falando, por outro lado, nós temos um contrato social, ou estatuto, enfim, que vai determinar exatamente como se pode exercer esses poderes do sócio, seja majoritário ou não, mas o fato é que o que pode exercer o inventariante frente à sociedade são os poderes ordinários de gestão. E vou dizer, eu não gosto do termo poderes, não sei o que vocês vão falar sobre isso, mas não é poderes, ele está ali de passagem, ele tem um grande objetivo, que é zelar da forma mais adequada pelo patrimônio, que de fato, a princípio não é dele, pode ser, mas só vai ser quando terminada essa comunhão que existe da universalidade da herança. Então, os 2 pontos importantes que eu queria colocar se pode o de cujos indicar através de um instrumento quem ele gostaria que exercesse a inventariança, considerando um universo empresarial, e segundo, até que ponto isso vai ser respeitado ou não, considerando que os poderes, eu vou manter a palavra, por mais que eu não goste dela, que os poderes que cabem ao inventariante têm uma limitação muito restrita à gestão ordinária do patrimônio. Obrigada. Desculpem. Então, Luiz, dentro disso tudo que a Márcia falou e a Karime, como é que você coloca aí o seu entendimento? E eu vou lançar mais uma pergunta, se o inventariante ele pode, se o inventário tiver a quantidade necessária de ações ou de cotas, se autonomear presidente da empresa, por exemplo, destituindo algum outro sócio, ou até se o falecido era o presidente, e aí? E se não tem nada previsto? São muitas dúvidas. Muitas. Então, vamos lá. Bom, boa noite, obrigado, meninas, aí por estar com vocês. Karime, que a gente vê menos pela distância, né? Então, que bom ter você. A gente já fez algumas apresentações juntas, né? Faz tempo, né? Precisamos repetir a dobradinha. Quando quiseres. Vai Até ser porque eu sempre aprendo com você, né? Então, eu fico aqui anotando o que você fala para aprender um pouco mais. Porque é verdadeira. Bom, querida. Bom, eu, assim, interessante, porque quando a Roberta abriu a pauta, ela falou sobre um termo, né, de adequada gestão do inventariante, que é essa adequada gestão, ela tem tanta interpretação, né, porque o cargo de inventariante, que é tão perseguido pelos herdeiros, muitas vezes, quando não há nomeação direta, quem vai ser, tem ordem do Código de Processo, mas é o irmão, é o filho mais velho, é o filho que trabalhava, quem é um terceiro, né? Mal sabem eles a mistura de bônus versus ônus, que às vezes fala para o cliente, o que você tem que ser inventariante? Por que você precisa disso? Então, a gente confunde o fato de você ser inventariante que te dá mais direito no processo. Não te dá. Te dá mais responsabilidade, mais obrigação, prestação de contas, pagar um advogado a mais porque você tem um trabalho muito, muito maior, né? E todos os riscos inerentes de não conduzir bem a administração e manutenção do valor do espólio, daquele valor patrimonial, que é de conservação. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui para enriquecer o debate é trazer para o cliente essa visão de que, obviamente, que interessa estar no controle, mas estar no controle da sociedade não quer dizer ser inventariante. Eu posso não ser inventariante, eu vou depois deixar a Márcia entrar na parte societária, e a Karime me ajuda, porque eu sou só familiarista, mas a verdade é que um planejamento bem feito garante a determinado sócio, né, a condição de controlador, de administrador, sem ser inventariante. E até, por vezes, uma maneira psicológica e não jurídica de falar, olha, eu estou dividindo responsabilidades, né? Porque o excesso de poder, ele é um problema. A gente fala para os clientes que aquele poder moral é o único poder que vai embora com o falecido. Eu me recordo que uma vez, indo para uma reunião de sócios, eram 3 irmãos. Nem sei porque eu estava indo, porque o assunto é da Márcia, mas eu sei que eu estava indo para uma reunião de sócios e no caminho eu perguntei para o irmão, né? Falei, você, inventariante, né? Você preparou o relatório para os seus irmãos? Para a reunião? Ele disse assim, não. Eu vou fazer, mas você tem que fazer um relatório. Ele disse assim, mas meu pai nunca fez. Eu falei, eu sei, mas seu pai morreu. Você não é seu pai, né? Seu pai não precisava fazer relatório. Você precisa. Porque aquela autoridade moral do seu pai, você não herda.
né? Tem que reconquistar desde o zero. Então, acho que a primeira questão é a gente separar essas questões materiais e imateriais que são muito relevantes. E, portanto, quando você fala no exercício da inventariança, é você sopesar como você conduz isso, inclusive porque a Karime comentou da questão dos tutores. Não é só o tipo de acervo patrimonial que eu tenho, mas é o tipo de patrimônio imaterial que eu tenho. Quem são os meus herdeiros? São pessoas menores de idade, são pessoas especiais com uma incapacidade permanente, né? São agregados em litígio, agregados agregaram para desagregar, tudo isso conta. Então, a inventariança é uma arte que também tem juridiquês no meio. Então, para contribuir um pouco no debate, como é que a gente encaminha o cliente para, no exercício da inventariança, essa adequada gestão, para terminar a minha fala, que a Roberta abriu o nosso debate, é isso. A adequada gestão depende não só do patrimônio, mas de quem eu estou representando, que é um embate constante e muito grande. Aí você pergunta, bom, e o que o inventariante pode fazer? Né? Ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo. Não vou repetir o que a Karime já colocou, mas na sociedade ele tem a possibilidade, e aí sim ele ganha não um poder, né, como a Karime quer afastar essa expressão, mas ele ganha um mandato, né, de poder dialogar com todos, porque eu, como inventarista, preciso falar com todos os herdeiros, né? Faz parte do meu job. Então, eu acho que a escolha do inventariante também é aquele, não só que vai cuidar bem da empresa, mas que vai permitir que as partes conversem. Porque se o inventariante é um inventariante que ele está em beligerância com os demais irmãos, ou agregados, ou cunhados, ou primos, o que for, melhor eu nomear alguém como administrador e um outro como inventariante. Então, se eu termino essa primeira apresentação, devolvo para a Roberta, que ela perguntou uma questão societária, eu deixo para a Márcia ou para a Karime agregarem. Então, vamos lá, Márcia. Suas considerações sobre o que já foi colocado, quer dizer, sobre tudo vai ser difícil, né? Mas essa questão... É difícil falar depois desses dois, né? Desses dois admiráveis profissionais, que é difícil falar depois deles. Mas veja só, com relação ao que a Karime falou, eu acho que a gente poderia, eventualmente, ter algumas ferramentas, assim, um acordo de acionistas em que, digamos, se estabelecesse, olha, no falecimento, eu sou presidente, no meu falecimento, eu gostaria que fosse eleito fulano. É obrigatório? Depende. Pode ser que um pai, por exemplo, tenha feito uma doação de ações com encargo de que, na falta dele, seja eleito fulano presidente. Pode haver instrumentos nesse sentido, né, para a gente ter uma administração mais confiável do ponto de vista do de cujos, daquilo que ele achava que era o melhor para a empresa, e que, no momento, pode até não ser mais. Né? Então, isso também é complicado, porque, às vezes, ele pensa que uma determinada pessoa é o melhor para a empresa e não é. Com relação ao inventariante, lembrando que ele é o representante do espólio, se autoeleger presidente, veja só, o acionista tem o direito, o sócio, de votar e ser votado. Mas como é que eu vou votar num conjunto de bens e direitos, numa universalidade? Né? É difícil, porque é a pessoa do inventariante. Né? Então, assim, eu acho que é possível, mas eu acho que é importante ouvir os herdeiros e sucessores nesse sentido. Porque pode ser que seja a pessoa mais adequada para aquele cargo. Lembrando que, como o Kignel falou da inventariança, administrar uma sociedade, muitas vezes, também é complexo. Às vezes, você tem que dar aval pessoal, você assume muitas obrigações. Né? Então, assim, eu acho que é uma questão delicada. Isso vai acontecer
tanto no falecimento como numa eventual incapacidade declarada judicialmente de um determinado acionista no aspecto do seu curador. Agora, é impossível? Não, porque o inventariante é uma pessoa que tem personalidade jurídica e ele é o representante. Eu não estou elegendo o espólio. Uhum. É o espólio quem vota, mas não é ele quem é votado, né? Então, eu acho que é uma boa prática você ouvir os herdeiros e sucessores nesse sentido. É uma situação complexa, né? Porque eu tive um caso assim que era uma família de 3 herdeiros, cada um tinha 33%. Um deles já era o gestor da empresa, né? Continuou sendo gestor. A irmã foi nomeada inventariante até dentro desse princípio que o Kignel falou, para tentar equilibrar um pouco os direitos e os deveres, mas aí esse gestor faleceu. E a inventariante, na qualidade de inventariante, né, representando 90% das cotas dessa empresa, chamou uma assembleia e se nomeou presidente, né? Enfim, eu acho... O problema é que a gente tem muito pouca decisão que vai até o final, né? Porque acaba saindo acordo, a empresa quebra, ou o que seja, então a gente não consegue visualizar como é que teria sido decidido. Mas eu vou voltar para você depois, Márcia, para perguntar, por exemplo, se o inventariante poderia, na sua visão, pedir para exercer um direito de recesso e se retirar da empresa, sendo que as ações ou as cotas, no caso, não são dele, né? São do inventário. Para mim é muito complicado entender como é que funcionam essas gestões e administrações de bens que não são nem serão seus, né? A gente falou, a diferença é se o inventariante representa um espólio e ele é o único herdeiro. Bom, fica muito mais fácil, né? Ou se ele é, por exemplo, o tutor de um menor, mas esse menor em algum momento vai ficar maior e ele está de acordo ali, porque ele é o pai desse menor, enfim, se existe um alinhamento entre quem ele está representando e quem ele não está, né, Cá? Mas eu vou te perguntar aí agora, por exemplo, você falou dessa ordem que o código coloca para o inventariante, e o Kignel colocou também enfim, as vantagens e o bom senso de se nomear alguém que conversa com todo mundo e também de dividir as tarefas de acordo com as capacidades, mas muitas vezes a gente sabe que o inventariante, ele não é nem uma pessoa que os outros herdeiros estão de acordo, né? E nem a pessoa mais competente para gerir, seja aquele patrimônio, seja aquela empresa. Muitas vezes ele conseguiu isso de uma forma impositiva, né? E aí como é que funciona? Tem que ser via judicial mesmo, ações, enfim. Olha só, se a gente for dar uma olhadinha no 618, que traz o rol de pessoas que, por ordem, né, devem ser nomeadas inventariante, a sensação que eu tenho é que foi escolhido um caráter muito de pessoalidade, de aproximação com o herdeiro, e partindo-se desse princípio, o legislador entendeu, não, a esposa vai ser a pessoa mais adequada para gerir o patrimônio dele. Me parece uma leitura inadequada, porque primeiro a gente tem que levar em consideração que a natureza do patrimônio, cada vez mais com o passar dos anos, hoje a gente fala em criptomoedas, né? Então, à medida em que foi evoluindo a natureza patrimonial desse acervo, que pode estar evoluindo, não quer dizer que a proximidade dessa pessoa que consta no rol com o de cujos vá torná-la automaticamente mais adequada para a gestão do patrimônio. Eu proporia uma leitura um pouco diferente. Então, eu ouvi outro dia de um colega um comentário dizendo que o testamento é um dos atos
de exercício do maior egoísmo que uma pessoa pode ter frente à comunidade, enfim, frente aos exercícios da vida jurídica. Claro, pode soar estranho dizer isso, porque um dos maiores objetivos do testamento acaba sendo beneficiar quem fica, né? Só que, vejam, através desse ato se pode querer fazer perdurar a nossa vontade, né? É só ver o testamento do Matarazzo, quantas páginas, quanto tempo durou, né? Claro, com uma série de encargos, só dificulta cada vez mais. Me parece que para que esses instrumentos tenham coerência, ou melhor, tenham efetividade, precisa ter uma coerência, sim, com os outros instrumentos que fazem parte do universo familiar e societário, né? A Márcia falou em acordo de sócios. Poxa, o ideal seria a gente ter, num acordo de sócios, uma indicação não só das maneiras de escolher o inventariante, como também das maneiras de se escolher o administrador, e isso ser confirmado também no contrato. Porque quando a gente fala, a tua pergunta, eu como inventariante, fazendo parte dessa comunhão patrimonial, ou seja, sendo herdeiro ou não, posso eu, como inventariante, me nomear administrador? Eu acho complicado, vou me atrever a discordar né, da voz uníssona de vocês. Eu acho complicado, porque primeiro ele pode não estar falando de direito dele, nem tampouco de uma expectativa de direito dele. Se a gente tivesse um mecanismo, um acordo, estabelecendo exatamente como o administrador seria nomeado, ou a isso adicionar num contrato social também regras específicas para indicação de administrador, a gente estaria dando conta de um problema, acredito eu, talvez ingenuamente, mas estaríamos dando conta de um problema do administrador. Por outro lado, o inventariante, por mais que a lei traga um rol, esse rol, não, na minha atrevida visão, não tem como ser mais respeitado, considerando o universo patrimonial que pode estar sendo deixado para herdeiros. Então, o que adianta a esposa, que nunca saiu de casa, sempre viveu sobre a asa do marido, enfim, sobre a administração do marido, de todo o patrimônio, me expliquem, assim, eu fico tentando encontrar uma razão para que ela seja nomeada inventariante de um patrimônio que até ela desconhece como administrar. Vejam, não é preconceito isso, é fato, é experiência. Então, cada vez mais vai mudar essa experiência, a gente vai diminuir essa estatística. Essa lei, isso é um ranço de 73, de um jeito ou de outro, de um código que foi ficando, e acho que até antes de 58 já foi ficando. Mas acontece que no momento em que é criado um rol, considerando uma realidade vigente, isso precisa ser flexibilizado quando o universo muda completamente, quando a situação que se vive muda. Então, eu defendo, sim, um exercício, uma tentativa de exercício da autonomia dos sócios, juntamente com instrumentos individuais que podem ser utilizados pelos sócios para que se possa conjuntamente, tudo conjuntamente, coerentemente, buscar perdurar o patrimônio, não só da pessoa física, como também da pessoa jurídica. Né? E eu vou finalizar só fazendo referência ao comentário do Kigner, que foi uma das primeiras coisas que eu anotei, né, que o objetivo mesmo do inventariante seria conseguir dialogar entre os herdeiros. O problema é que, muitas vezes, os herdeiros existem para questionar os atos do inventariante. Então, a troco de nada, surgem incidentes de remoção de inventariança no processo sem qualquer sustentáculo, é para importunar mesmo, né? Então, se a gente conseguisse isso nos processos, assim, com mais facilidade, acho que seria o sonho do advogado, né? Conseguir que eles dialogassem. E mais, às vezes, sequer consegue o inventariante dialogar com o administrador. Imaginem ele se autoproclamando o administrador. É bem interessante isso que você colocou em relação às características dos bens, né? Porque é muito diferente você gerir imóveis, gerir um patrimônio que está no banco, gerir criptomoedas, gerir uma indústria, um comércio, né? Uma prestação de serviços, o que seja. E essas situações, você falou em relação à mulher, eu lembrei de um outro caso que era um empresário, aquelas limitadas de 99,99, né, quando ainda não podia ter Eireli e a sociedade com único sócio, a limitada. O filho trabalhava com ele, só que muitos anos depois ele casou
e a mulher fez um tratamento e teve trigêmeos, né? E sem planejamento nenhum, ou seja, ele falece, a mulher vira inventariante, os filhos todos menores, né? E o coitado do filho que trabalhou a vida inteira com o pai fica totalmente vendido, né? Seja por uma questão do Código Civil, seja por muitas vezes até o não entendimento do juiz, né? Que a Márcia tinha falado, eu ia levantar isso, já decidiu em primeira instância, aí o STJ mudou o entendimento. Então, os juízes também muitas vezes mal entendem o que eles estão decidindo, se, né? Mas voltando para você, Luiz, no plano do direito de família, que é a sua especialidade, o que você recomendaria, assim, em termos de testamento de recomendações para a Márcia fazer no contrato social, ou no acordo de sócios, ou, enfim? Tinha uma cliente minha já falecida, que ela dizia o seguinte: os ricos só são felizes de verdade no sonho dos pobres, que é a frase mais verdadeira no direito de família. A gente tem que administrar. Eu mexo com os meus clientes, eu cutuco, né? Eu digo assim: vocês sabem viver, mas não sabem morrer, né? E a gente não administra. A sucessão não se resolve apenas pelo testamento. O testamento, ele é mais uma ferramenta. É uma ferramenta complicada, porque ele é uma ferramenta que você acha que você pode tudo, porque você faz sozinho, né? O testamento público, vamos lembrar, ele é público porque o tabelião da fé pública, não porque você tem acesso ao testamento. Então, fora o cerrado, fora aquelas outras coisas, né, do CPC, ou do Código Civil de 1890, né? As coisas que nos pratica mais. Mas eu acho que muitas pessoas desejam resolver todos os traumas que não resolveram vivos fazendo um testamento. Porque eles estão sozinhos, protegidos pelo sigilo, pelo seu advogado. Que vão redigir assim, assim, assado, e por todas as cláusulas societárias. Mas como assim no testamento? Então, eu acho assim, a gente resolve sucessão vivo, que o cliente confunde planejar com transferir. Sim. Planejamento não é transferência. Planejamento é planejamento. Transferência eu posso fazer, eventualmente, por doações, eventuais antecipações em vida, mas eu posso fazer um planejamento inteiro sem transmitir nada, se assim eu desejar. Não estou defendendo a tese se é bom ou se é ruim, mas das possibilidades. Mas, com certeza, se você deixar todo o ônus da sucessão para o testamento, em um litígio, em uma família complicada, nós teremos problemas. A grande diferença entre o acordo de sócios ou de acionistas do testamento é que o primeiro ele tem que ser debatido com os sócios. Ele tem que ser enfrentado com os sócios. E eu posso até convidar quem não é sócios futuros, ou para ter uma participação ínfima, para acionarem como acionistas, ou para acionarem como testemunhas. De alguma maneira, é o princípio da cumplicidade. Você envolve as pessoas no debate. Então, o testamento é uma arma forte, é uma ferramenta, vamos usar uma arma, né? É uma ferramenta forte, inclusive com penalidades da parcela disponível severíssimas. Ao impor a um herdeiro, que também será legatário, que o direito ao legado só acontecerá se ele cumprir o acordo, né? E o descumprimento favorece aos demais, temos vários casos assim no escritório, você força uma paz falsa, porque as pessoas aceitam para não perder patrimônio, mas assim que se tornarem acionistas, vão questionar tudo, né? Então, essa irreversibilidade da transição do patrimônio, quando ele se tornar um bem irreversível, imposto pago, em algum momento eu coloco as garras de fora. Então, a gente pensa em sucessão sem pensar em ser sucedido e sem transmitir patrimônio em vida. Me parece, no acordo de acionistas, no protocolo de família, e você começa a trazer as pessoas para o debate. Ao menos para você, nem que você não vá fazer o que os herdeiros gostariam, mas ao menos para saber o que eles pensam. Pelo menos eles têm que se revelar, né? Porque no direito de família, o silêncio é uma manifestação de vontade.
enquanto em outras situações o silêncio é eu não me manifesto, no direito de família, silenciar é uma opção. Por exemplo, não fazer um testamento é silenciar o direito de pagar a disponível igual a legítima. Então, é uma opção, é uma decisão de partilha o não fazer testamento. Porque eu estou aceitando uma partilha igualitária, eu não quis diferenciar, então eu estou decidindo. Mas a gente tem que administrar muito em vida. E quando é inviável, né? Como a Karen me falou, né? No mundo ideal está bonito, né? Mas no mundo real as pessoas se atropelam. Mas quando isso não é possível, né? A gente pode dosar, e aí vem a sensibilidade do advogado, do consultor, dizer, olha, até aqui a gente pode ir, até que a gente não pode ir. Portanto, tem muito de jogo. Eu digo para os clientes que, conforme a associação que a gente atende, ou é jogo de xadrez, que você dá um movimento e espera o outro, ou é jogo de truco, que você passa a vida blefando, né? Para ver até onde você vai. Depende da família, né? Depende muito das realidades que nos são trazidas. O que a gente não pode se dar ao luxo, né? Que a gente escuta, não, fiz a minha parte, eles que se entendam. Essa frase é péssima, porque você passou uma vida criando riqueza, né? Para ser perdida em uma ou duas gerações, que saem 2 gerações, né? Então, essa geração de riqueza te dá um encargo de responsabilidade, que você tem que, quando possível, não é no cenário ideal, que todo mundo se dá bem, né? E testando, né? E até para você resolver quais os filhos entram ou não entram, porque também tem uma outra questão, né? Quem vai e quem não vai participar de cada coisa. Enfim, estamos tratando de um ser imperfeito, né? Então, você não pode imaginar que nós vamos resolver tudo tão facilmente assim. Não, isso fala. Sempre me atravessa, não adianta. Com licença. Isso que o Kigner está falando da participação dos herdeiros, agregados, enfim, o resto dos membros da família que podem não ser sócios, mas na anuência do contrato de sócio, então eu nem diria anuência, acho que ciência é melhor, né? Isso é muito importante, inclusive considerando a expectativa, a possibilidade de que esses membros da família venham a se tornar sócios. Conforme é redigido, e aí a Márcia sabe, a gente chuta, enfim, a maneira como ele é redigido, inclusive limita qualquer tipo de questionamento sobre a forma de pagamento de haveres e sobre critérios de avaliação do patrimônio na hora em que, digamos, se tem um contrato social dizendo que os herdeiros dos sócios não vão ingressar na sociedade, ou se tem um contrato social dizendo que os outros sócios precisam concordar com o ingresso dos herdeiros ou não, e daí eles não concordam. Se nós colocamos num acordo de sócios, vou me atrever, Márcia, num acordo de sócios, os critérios, a forma de apuração dos haveres, a forma de pagamento, me parece que a gente já tem uma diminuição gigantesca dos conflitos no momento do pagamento da herança. Passar para a nossa expert, Márcia, e até para falar sobre isso, porque em contrato social de limitada é bastante comum ter ali a forma de apuração de haveres, quem entra, quem não entra. Numa SA, você fazer isso num acordo de sócios, funciona? Ou outras recomendações que você faria dentro desse universo que a gente está conversando? Está sem voz. Agora está com. A Karime toca num ponto super nevrálgico, né? Importante do acordo, inclusive. Veja só, uma pergunta que ela também se junta com aquela que você ia fazer, né? A lei das SA, ela não prevê o reembolso de ações em favor dos sucessores de um acionista falecido. Ela não tem essa previsão, né? E o Código Civil, se nada tiver previsto no contrato, há uma liquidação, sim, e um pagamento daquilo e pelo valor patrimonial, enfim. Veja só, eu acho uma das cláusulas mais importantes de um acordo de acionistas a cláusula de retirada de sócio. Ainda que não haja essa previsão do reembolso de ações na lei das SA, no caso de falecimento, eu acho importantíssimo, porque a pior coisa que tem é você obrigar as pessoas
a se manterem sócios, e a própria Constituição Federal, no artigo 5º, nos dá a liberdade, né, de não sermos sócios ou de não permanecermos associados. Então, é inteligentíssimo que o acordo preveja, no caso de uma retirada de um acionista ou de um sócio, a forma de apuração daquela participação societária, que pode ser diferente um método para uma empresa ou para outra, e como é que eu chego a esse valor? Com um laudo só, ou se alguém tiver em desacordo, faz um segundo laudo, se tiver uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo laudo, faz um terceiro laudo, faz a média aritmética, enfim, chega-se a um valor. Tudo com prazos, né? Obviamente, senão a gente vai... e aí, sim, como é que eu pago? Eu pago, a sociedade paga em bens, em direitos, em dinheiro. Ótimo, vou pagar um acionista que quer se retirar, ele não quer permanecer associado, embora ele tenha recebido por sucessão aquelas participações societárias, né? Como é que eu faço para pagar? Em dinheiro, porque o pagamento em bens ou direitos é à vista. Quando o pagamento é em dinheiro, a gente normalmente prevê um número X de parcelas, e essas parcelas limitadas a um percentual, digamos, os pagamentos anuais não poderão ultrapassar 30% dos lucros do exercício anterior. Ah, mas o exercício anterior não teve lucro, eu não posso pagar. Ah, mas tem 2 caras querendo sair. Eles têm que ratear o percentual limitador. Por quê? Porque eu tenho que manter a galinha dos ovos de ouro, né? Eu acho que eu não posso impedir de sair, né? O que eu acho que são regras inteligentes? Regras inteligentes é ter uma política de distribuição de lucros que faça com que aquele acionista queira permanecer, porque aquele investimento que ele tem ali é rentável. Então, ele recebe dividendos, ele quer ficar. Mas se ele quiser sair, tem que ter regra, ele tem que conhecer essas regras anteriormente para ver se vale a pena ou não. Inclusive, quando sai, tem que ficar rezando para a empresa ir bem, para ter lucros para poder pagar a sua participação societária. Então, eu acho isso extremamente importante. E, se eu ainda tiver tempo, eu queria falar uma coisinha sobre a questão do inventariante como presidente. Vejam só, a lei das SA, acho que é no artigo 150, ela prevê, no caso do conselho de administração, que se morrer um conselheiro, os demais podem eleger o conselho, que vai vigorar até a próxima assembleia. E, normalmente, o conselho pode eleger diretores. É o conselho, a assembleia normalmente é o conselho. Então, quer dizer, nesse primeiro momento, normalmente, há um jeito para essa administração, que é resolvida assim, né? Tem que ter uma previsão legal, porque, senão, se você for esperar, por exemplo, a nomeação do inventariante, que pode demorar, como é que faz a empresa para continuar? Então, eu acho assim, eu acho que tem que ter o bom senso. Se aquele inventariante, se acontece de calhar que o inventariante sempre foi administrador daquela empresa e está acostumado a administrar aquela empresa, nós estamos falando de uma coisa. Mesmo assim, eu acho que tem que ouvir os herdeiros. Se a gente está falando de um cônjuge, de um filho, de alguém que jamais pisou na empresa, nós estamos diante de uma outra situação, né? Então, a gente tem que ver sempre o interesse, e eu acho que os juízes vão julgar muito por esse lado, da manutenção da entidade produtiva, geradora de emprego e pagadora de tributos, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente precisa ter o bom senso nesse momento, porque uma empresa sem controle, sem administração, e às vezes com o fato do próprio falecimento, pode haver uma pulverização enorme desse controle, em termos de voto. Mas eu tenho que manter uma gestão una. Se eu não mantiver uma gestão firme, corre o risco de ninguém ver a cor do dinheiro. Então, a gente tem que ter bom senso nesse momento, né? E, às vezes, o inventariante... Imagina uma mãe e ela tem 2 filhos, um que é uma coisa, outro que é outra, e ela que vai desempatar. Que situação horrorosa, né? Para uma mãe, no momento, ela perdeu o marido. Então, enfim, ela pode até se abster de votar,
ela pode se abster de votar. É uma situação muito complicada, né? Pois é. Era isso. Eu estou com uma situação agora que é o contrário, um pai e uma mãe que se separaram e o filho que ficou o fiel da balança. Ele falou, olha, não quero mais. Horrível também, horrível também. Né? É muito ruim qualquer situação dessa, porque mexe diretamente, é a questão da empresa familiar, mexe diretamente com a tua emoção, com os teus sentimentos, com as tuas relações. Né? E uma questão dessa pode atrapalhar completamente a questão relacional, né? E às vezes não tem dinheiro que pague isso. Relacional e a empresa, né? A gente fala muito de bom senso, o mundo ideal, o bom senso. Quando a gente tem, né, em geral, tende a funcionar, mas realmente é uma tristeza o que o Kignel falou, né? Da questão de você amealhar patrimônio para isso se perder em uma ou duas gerações. Ou pior, você amealhar patrimônio para os seus filhos passarem a vida inteira brigando, e muitas vezes até sem desfrutarem disso, né? Bom, a gente está terminando, como sempre, vou fazer a nossa rodada final, que vocês falaram o que vocês quiserem, mas eu queria também que vocês, se pudessem, falassem um pouquinho assim, nesses últimos 10, 20 anos, se no escritório de vocês têm percebido mudanças, seja em relação a essas grandes brigas em torno de inventários e divórcios envolvendo empresas familiares, se isso melhorou, piorou, se os planejamentos estão ajudando, estão sendo mais feitos em maior quantidade e profundidade, enfim. Vamos começar pela Karine. Olha, Rô, eu diria o seguinte, o planejamento, o ato do planejamento tem aumentado, sim, e acho que principalmente pela pandemia, a gente viu que esse movimento por parte dos clientes, enfim, aumentou. Mas vejam só, você sabe, o planejar não é, a gente não está falando só de universo empresarial, não é? O planejar é pensar num futuro, quando eu eventualmente não vou estar mais aqui, e o planejar significa, de alguma forma, deixar dito o que eu quero. Eu posso até, digamos, através de cláusulas narrativas, tentar explicar a minha vontade para, consequentemente, diminuir o conflito. Nem sempre vai funcionar. Então, sim, os planejamentos aumentaram. Por outro lado, eu gostei da Márcia, da expressão da Márcia, que o ideal seria mesmo que a gente conseguisse a manutenção da entidade produtiva, né? Isso é o ideal, isso é o que nós gostaríamos mesmo, mas infelizmente o cliente traz mágoas de infância, de relacionamento, em que isso tem se mostrado difícil. Então, nós aumentamos o planejamento, mas muitas vezes se faz difícil concatenar com todo esse planejamento um objetivo maior, que é manter a empresa funcionando, aí agora falando de empresa, né? Manter a empresa funcionando, rentável, e porque o que se vê é que rixas pessoais acabam sempre interferindo. Eu tenho esperança de que a nossa atividade seja agregada também a participação cada vez maior, não só de um mediador, como a gente vê hoje, mas alguém que consiga estabelecer entre a família um diálogo que nem sempre é possível, até mesmo para a realização de um protocolo, porque vou falar de novo do mundo ideal, né? Na minha compreensão, o mundo ideal seria se fazer primeiro um protocolo, em que se pode se despir e dizer o que funciona, o que não funciona, o que cada um pode fazer, para daí chegar no acordo de acionistas. Não dá, né, Márcia? Não dá para funcionar dessa forma. Mas talvez a minha esperança ainda é no sentido de que se consiga estabelecer um fórum para que os familiares e sócios, possíveis sócios, consigam diminuir os seus conflitos e desacertos pessoais, para que se consiga, enfim, atingir a manutenção da máquina produtiva, que deve ser de todos. É um prazer com você sempre. Muitíssimo obrigada por tudo que a gente escutou aqui e falou, e que a gente consiga estar juntos pessoalmente em breve. Já me despedi até.
Eu já vou passar para o Kignel, mas assim, eu acho importante isso que você falou de ter os fóruns, as conversas, os protocolos, mas também a gente tem em mente que quando alguém tem a caneta, pode tentar dividir de alguma forma que separe pessoas que realmente nessa existência vão ter muita dificuldade de serem sócios, né? Kignel. Você falou nessa questão de separar as pessoas. Nos bons tempos que a gente fazia eventos, todos nós 4 aqui, né? Com clientes, né? Convidados por bancos, né? A gente espera poder voltar a fazer. Lembra como eu explicando no testamento separar as holdings, não na parte na parte de família, montar como é que separava holdings, né? Por testamento. Um senhor se levantou e disse assim que ele estava muito satisfeito com a minha apresentação, muito satisfeito. Porque ele veio convidado pelo banco para aprender como é que faz para os filhos ficarem juntos. E eu estou ensinando como é que faz para os filhos ficarem separados. E que ele estava chateado, que não é isso que ele queria ouvir. Não, o senhor tem filhos, né? O senhor não sabe o que é ser pai, tá? Aquelas coisas. Falei, olha, eu vou lhe falar uma coisa. O sonho do pai não são os filhos juntos. Isso é pesadelo. O sonho do pai são os filhos iguais. Iguais em oportunidade, né? Iguais em capacitação, né? Iguais em direitos. Juntos, tem que ver se eles querem. E tem que ver se eles podem. Então, a gente também tem que entender que os pais, né? Karim, aí o teu está crescendo, aí piora, viu? Não se preocupa, tá? Piora. Eu e a Roberta sabemos disso, né? Piora. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que chega uma hora o teu reconhecimento de que você não controla tudo. Ainda que você criou toda a riqueza patrimonial. E a pandemia, como a Karine bem colocou, trouxe uma clientela nova. É uma sensação de finitude. Porque você começa a receber clientes que vão fazer testamento com 40, 50 anos de idade, mas vinham porque acham que é uma obrigação, porque acham que é necessário, porque acham que é relevante, porque são responsáveis, mas não porque aconteceu alguma coisa. Vinham para cumprir, para dar o exemplo. E, de repente, nesses 20 meses, onde cada um de nós perdeu um ente querido, mais ou menos distante, familiar, amigo ou cliente, né? Ontem faleceu um cliente nosso de Covid. Ontem, já estamos já há 20 meses da Covid, ontem um cliente nosso faleceu de Covid. É uma coisa inimaginável, estamos 20 meses e morreu agora. Então, a pandemia trouxe uma provocação do ser humano, enquanto cidadão, né? Da sua finitude. E isso impactou no planejamento sucessório, até para nós, de termos uma outra abordagem com os clientes. Porque é uma abordagem não tão textual e uma abordagem de preocupação do imaterial, né? Porque eles começaram a viver isso muito perto. Porque a gente só via histórias, né? Raros tiveram essas situações de fatalidade tão próxima. Agora, cada um de nós teve amigos, conhecidos. Aconteceu, eu tive, então vocês devem ter tido também. Então, eu acho que a lição que a gente tira dessa adversidade que foi a pandemia, que insiste em não ir embora, é a oportunidade de nos recolocarmos enquanto profissionais para repensarmos a nossa posição na orientação para os nossos clientes, né? Para a gente repensar como a gente apresenta o que é uma sucessão familiar. Obrigado pelo carinho. Karine, um beijo carinhoso para você, para a Roberta. A Márcia já vou ver amanhã, se Deus quiser, o nosso dia de tarde. Nós estamos híbridos, amanhã é o nosso dia presencial no escritório, então eu já vou ver ela também. Beijo para vocês. Obrigado já estava marcando reunião aqui antes da gente começar o Zoom, né? Márcia, querida. Como você perguntou dos últimos 10, 20 anos, eu acho que sim, houve nesse período um incremento muito grande, crescente do planejamento sucessório. Obviamente, tem aquela resistência, às vezes, no meio do planejamento, porque você tem que falar de morte, você tem que falar de filhos que têm aptidão para o negócio e outros não, por mais que os pais queiram e possam tratar sempre, como o Kignel falou, igualmente os filhos sob o ponto de vista patrimonial, muitas vezes isso não é possível sob o ponto de vista da gestão dos negócios, enfim. Então, há muitas dificuldades a serem enfrentadas, mas o pior dos mundos é deixar o barco correr à deriva, né? É muito ruim. E
eu não podia concordar mais com a Karime. Eu acho que esses acordos, eu concordo que um protocolo de família em que você, embora seja um documento que não tem um valor jurídico, né, passível de uma execução, mas que vá formando esses entendimentos daquilo que, olha, eu acho que, por exemplo, a pessoa que formou o negócio, que tem o conhecimento de tudo aquilo, falar como ela desejaria que fosse a administração e etc. E, obviamente, um acordo de acionistas é algo essencial, você conhecer a regra do jogo, né? Porque deixar, o Kigner colocou muito bem isso, às vezes os pais deixam um patrimônio enorme, sem regras, eles deixam filhos brigando, e isso é muito deletério, né? A gente vê isso acontecer e vê com muita tristeza isso tudo. Mas uma outra coisa que eu acho que melhorou muito também foi o surgimento, a aceitação e o respeito que tem havido mais e mais aos processos de mediação. Então, isso eu acho que caminha bem nos processos empresariais, e isso deveria se tornar uma prática, né? De pouco em pouco deveria haver um processo de mediação para ver como você pensa, fazer uma DR ali, né? Eu acho que isso é importante, isso é saudável para ver como está aquela administração e etc. E se aquilo está de acordo com o querer dos acionistas, dos proprietários daquele bem, né? Então, eu acho que a coisa vem caminhando bem, sim. Tem muita procura, sim. O último ano não foi tão bom em termos de planejamento, por causa da reforma tributária, que criou uma insegurança gigantesca, faz holding, não faz holding, vai ser tributada o dividendo em cascata, não vai tributar a holding imobiliária no lucro, pelo lucro real. Tudo isso criou uma série de inseguranças que a gente até falou, peraí, para tudo, vamos esperar. Então, nós estamos um pouquinho, apesar da pandemia, tudo num compasso de espera, ao mesmo tempo que as pessoas querem se organizar, tem esse compasso de espera por causa da questão da reforma tributária. Eu queria também dizer que, para mim, é um prazer, uma honra enorme estar aqui de novo, diante de pessoas que eu admiro tanto, tão queridas, e que bom que a gente teve essa oportunidade juntos, que eu sempre saio conhecendo mais alguma coisa e sabendo um pouco mais daquilo que eu sabia, e eu agradeço. Eu queria agradecer vocês todos, para mim também é uma honra, mais que uma honra, um super prazer e um aprendizado imenso. E para fechar, assim, Márcia, você ainda trouxe mais um item que é o tributário, ou seja, é muito conhecimento, né? O nível de conhecimento eu acho que tem que aumentar nas famílias, nos profissionais, todas essas questões que vocês colocaram de finitude, de imponderável, aceitar mais a mediação, a conversa, porque assim, quando o Kigner falou do sonho dos pais, o meu sonho em relação aos meus filhos não é vê-los juntos, nem vê-los trabalhando juntos, eu quero que eles saibam conversar, né? Isso é o que eu mais promovo, quando tem uma discussão, vamos ver então o que vocês estão discutindo, o que cada um quer, o que pode ser feito, porque eu acho que assim, se a gente entender que no planejamento um ponto muito importante é colocar esse povo todo para conversar, né? Isso que o Kigner colocou, ouvir o que eles têm a dizer, mesmo que você não faça, né? Enquanto você tem a caneta, e pensar sempre em tentar fazer uma coisa justa, porque isso é outra coisa que eu falo, que a gente faz de injusto, a vida vai atrás de tentar corrigir, né? Então, assim, a gente tem realmente que conversar e conversar, e é sempre assim que a gente termina aqui, mas agradecer vocês, que acho que isso só esclarece para todo mundo, e eu fico muito feliz também de poder aprender dessa maneira tão prazerosa. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, E até amigos. a próxima.
Até breve. Tchau, gente. Beijão.